Já que a gente está falando de dinheiro, eu terminei o nosso podcast anterior cantando a música do Traje a Rigor, então vamos de Pink Floyd, Money, Get Away. Para quem conhece, Manuel um dos grandes hits aí, Money, Get Back. Oi, queridos, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Patrícia Lemos, brasileira, carioca. Eu mudei para Portugal com toda a minha família, com o meu marido, bonitão, que está aqui ao lado, com os meus filhos, com a minha mãe e com a nossa cachorrinha. E agora nós já temos mais uma cachorrinha. Pô, cachorrinha? A cachorrinha! Para você que é novo aqui no canal, nós adotamos uma cachorrinha que nós encontramos perdida, ou abandonada, não sei, num lugar bem aqui perto de Cascais, na Praia do Guincho, e ela estava perdida, ela era pequena, agora a cachorra já está para mais de 20 quilos, mas enfim, é super danada. Mas então, seja bem-vindo ao nosso canal. Primeira coisa, eu já vou chegar pedindo, se você não me segue no meu Instagram, tem que começar a seguir, vai aparecer aqui embaixo, vou mudar para Portugal. E o tema do nosso podcast de hoje é... Dinheiro. Dinheiro. Quanto que eu preciso para viver em Portugal? Essa é a pergunta que eu mais escuto no meu Instagram. São 235 mil seguidores e todos os dias eu acho que a gente recebe pelo menos umas 20 perguntas. Tô querendo mudar para Portugal. Quanto que eu preciso? Eu acho que é mesmo esse movimento, né? A primeira dúvida é a constatação de que você quer promover essa mudança na tua vida. Alguma coisa acontece, que inclusive na Jornada a Portugal, que é o meu curso de planejamento de mudança, eu chamo isso de clique, né? Alguma coisa acontece que faz você virar e falar assim, pô, tá aí, eu acho que eu quero mudar. Tenho visto tanta gente falar de Portugal, mas e aí? Quanto é que precisa de dinheiro para mudar para lá? Não, é a pergunta clássica, né? Precisa de dinheiro? É claro. Para qualquer coisa, né? Precisa de dinheiro, gente. A gente encontra na internet muitas coisas assim que eu julgo até criminosas, assim. Não, precisa, mas com 1.000 euros você consegue recomeçar sua vida aqui. Gente, precisa de dinheiro e precisa de planejamento. E a gente precisa entender que o dinheiro não é só ter o dinheiro, né? Você precisa ter um planejamento macro que vai te ajudar a entender de fato quanto você vai precisar. Você concorda que a decisão de quanto a pessoa vai precisar, o primeiro ponto é onde ela vai morar? Acho que o primeiro ponto, sim, é onde ela vai morar, mas o primeiro ponto é como é que é a sua vida no Brasil, quanto que você gasta no Brasil, quanto você precisa para viver no Brasil, como é que é o seu estilo de vida no Brasil, o quanto você está disposto a abrir mão disso ou o quanto você quer manter esse estilo em Portugal. Então, assim, é isso que vai balizar, basicamente, quanto que você precisa para viver. Eu acho assim, eu vejo muitas pessoas pensarem primeiro no dinheiro, no volume financeiro. E aí escolhem, sem saber, a cidade mais cara. Quando você não tem restrição orçamentária, né, quando você não tem restrição, qualquer lugar tá lindo. Mas quando você tem uma restrição orçamentária, e hoje a gente fala para um público brasileiro, né? E com o câmbio do jeito que tá, a gente fica 7 vezes mais pobre. Essa é a verdade, né? Sim. A gente cai 7 vezes de padrão. Sim. Então, isso implica, porque o teu dinheiro ele tem que esticar em euros. Então, assim, diretamente relacionado ao quanto é que eu vou precisar para mudar, é onde você vai morar. A tua primeira busca tem que ser pelo lugar que você vai morar. Por quê? Porque se você resolve viver em Bragança, o teu custo de vida e o teu dinheiro inicial vai ser um. Se você resolve ter o mesmo padrão de vida, na verdade, morar na mesma casa, vamos colocar aqui como exemplo um apartamento de 2 quartos, de 100 metros quadrados, que é um apartamento bem bom. Concorda? No Brasil? É. Sim, E aqui também. Sim. Um apartamento de 2 quartos de 100 metros quadrados.
Uma família que está fazendo esse planejamento para chegar no... Quanto é que eu preciso para mudar para Portugal? Se ela fizer esse planejamento baseado num orçamento de uma família que vai viver em Bragança, é completamente diferente de uma família que vai viver em Lisboa, completamente diferente de uma família que vai viver no Algarve, completamente diferente de uma família que vai viver em Leiria e em Braga. Porque as outras despesas, você não vai ter uma diferença tão brutal. É verdade. O que vai pesar de fato é a moradia. Não, a moradia é brutal. Sim. Você concorda? Sim. O quilo de carne aqui não vai em fazer Lisboa tanta diferença. Não vai fazer a diferença do talho em Bragança. Sim. Concorda? Você não fazer propaganda de Bragança. Não, gente, é porque eu adoro Bragança, particularmente. É um exemplo. Bragança, eu gosto de depois Bragança. vocês vão entender porque a gente está dando Bragança como um exemplo. Não, mas né? eu gosto. Nós fomos convidados para palestrar para a Universidade de Bragança sobre empreendedorismo. Conheci a cidade é linda. Para mim, só tem uma coisa que ela é muito fria. Né? E isso também implica, não adianta você economizar, por isso que eu digo, a decisão da mudança, ela não dá para ser tão, quanto que eu preciso? Eu vou viver aqui. Não, você tem uma série de variáveis que, além do dinheiro, são determinantes para o seu processo de mudança dar certo. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos na Jornada Portugal, que é o nosso curso de planejamento de mudança, que o maior desafio não é mudar. O maior desafio é ficar em Portugal. Você concorda? Concordo. Independente do volume financeiro e da capacidade financeira. Você concorda? Passar Sim. por todas as adaptações. Saudade. A adaptação a outra cultura, a outro país, ao clima. É aquela coisa, você está entrando no mar, né? Aí, tem aquelas ondas e tal, você leva o caixote, a água está fria e tal, e vai, supera mais uma onda, quase engole água. Quando você passa essas ondas, você chega num ponto em que você está equilibrado, desde que você também não vá no fundo. Mas assim, você está tranquilo dentro do mar. É mais ou menos isso, quer dizer, eu acho que você, no momento inicial de uma mudança, você leva caixote direto, você leva pancada e cai, levanta e às vezes se decepciona ou se frustra com uma coisa ou com outra, mas assim, a partir do momento que você supera esse momento, você se estabiliza. Mas tem um tempo. Tem um tempo. Alguns um pouco maior, alguns um pouco menor. E outra coisa que é muito importante, as mulheres e os homens também vão entender, é igual casamento. Você tem que querer estar casado. Porque ao longo dos anos aparecem 1000 situações onde a gente pensa muitas vezes em desistir. Mas quem fica casado 200 anos, como a gente, tipo 11 anos, é porque quer estar casado. É uma escolha de vida. A mesma coisa quem muda para cá. Sim. Vai chegar momentos em que você vai virar e falar assim, não, eu quero estar aqui e eu vou gerenciar as dificuldades que aparecem. Mas vamos voltar ao tema do dinheiro. Voltar ao tema do dinheiro. Então, assim, desapega desse pensamento. Quanto é que custa para eu mudar? Não, você vai ter que dar alguns passos para trás para você entender aonde você vai morar e todas as variáveis que implicam no teu processo de mudança. Você falou uma coisa que eu acho que é importante, você usou uma expressão e eu acho que a gente tem que dividir em duas coisas. Quanto que eu preciso para mudar? Isso é uma coisa. Depois quanto eu preciso para viver. Não, e para startar o processo, para fechar o Brasil, sim, muito dinheiro. Mas eu entendo que quanto eu preciso para mudar, eu entendo que é o processo de mudança em si, esse processo inicial que tem que estar na tua conta. E depois, quanto eu preciso para viver em Portugal, já é o dia a dia. Então é importante primeiro entender isso. Você tem aí dois momentos. Tem um momento de mudança, que realmente, óbvio, você vai ter uma despesa muito maior, né? Tanto com as coisas do Brasil que você tem que fechar, como com as coisas que você tem que startar em Portugal. E depois, ok, você vai ter aí a sua despesa do dia a dia durante anos e anos e anos. A vantagem dessa despesa do dia a dia de anos e anos e anos é que ela normalmente vai ser mais ou menos a mesma. Você não vai ter grandes sobressaltos. Mas eu acho que talvez a pergunta... Por isso eu digo, são duas questões diferentes. Talvez o que a gente precise responder para as pessoas é quanto eu preciso para viver. Porque o mudar, você tem aí várias variáveis, não, né? Muitas variáveis, né? Que tem que ser levadas em conta. Sim, e é muito
é muito pessoal, é muito tailor-made, sabe? E o quanto você precisa para viver, de novo, né, vai depender, primeiro, do seu estilo de vida, né, daquilo que você está disposto a abrir mão ou aquilo que você não quer abrir mão. É a partir daí que você começa a fazer a sua conta. Né? Então, vamos falar de um detalhe. Escola para os filhos. Você vai colocar seus filhos na escola pública? Ou você quer mantê-los numa escola privada? Ou se os seus filhos estudam numa escola privada no Brasil, eles vão continuar estudando numa escola privada em Portugal? Opa! Isso aí já vai acrescentar aí um valor razoável na tua conta. Saúde. Né? Você tem seguro-saúde no Brasil? Vai manter um seguro-saúde em Portugal? Ou vai utilizar de fato a saúde pública aqui? Então, tudo isso é variável. Você tem carro no Brasil, você usa o seu carro no Brasil. Aqui em Portugal você vai ter um carro, vai ter essa despesa de comprar o carro e utilizar e abastecer e etc. E todas as despesas inerentes ao uso de um carro. Então vejam, são variáveis diferentes que você tem que colocar no papel na hora que você está construindo, vamos dizer, esse orçamento para dizer quanto que eu preciso para viver em Portugal. E uma coisa que é muito importante, que eu vejo um erro que as pessoas cometem, é aquela conta de você pegar o salário mínimo português. Como o real está muito baixo, as pessoas fazem o quê? Elas pegam o salário mínimo português, 665 euros, multiplicam pelo valor do câmbio e pensam, caramba, eu vou ganhar tudo isso lá em Portugal? É muito dinheiro. Pode ser muito dinheiro quando você compara com a moeda, com o real. Só que você tem que pensar que você vai ganhar em euros aqui e você vai pagar também em euro. Você não vai ganhar euro e pagar real para você achar que você está ganhando esse dinheiro todo. Então, assim, primeira coisa é para você começar a organizar o teu planejamento financeiro. Você tem que pensar aonde você vai morar. Ah, não, mas eu vou morar na cidade mais barata de Portugal. Ok, segundo os estudos, você quer falar sobre essa pesquisa? Isso, por isso falamos de Bragança. Entre as 80 cidades mais populosas de Portugal, acima de 50 mil habitantes, né, Bragança é a cidade que tem o custo menor de aluguel. Por exemplo, um apartamento de 100 metros quadrados de 2 quartos, você tem aí 250, 300 euros de aluguel. 260 e poucos euros na média, né, em Bragança, contra Lisboa, que você tem 1.100 e poucos euros. O mesmo apartamento em Lisboa custaria 1.100 e poucos euros por mês. Então você vê, por essa conta, morar em Bragança é 4 vezes mais barato do que morar em Lisboa. A escolha natural das pessoas que vêm para Portugal, quer vir para Lisboa, quer vir para o Porto, quer vir para Cascais, aí começa a ver a Almada, a Oeira, começa a ver algo em torno de Lisboa ou algo em torno do Porto. Ninguém vem, não, eu quero mudar para Portugal porque eu quero morar em Bragança. Muito difícil que alguém já venha. Sim. É o que tem na cabeça. A mesma coisa, um estrangeiro que muda para o Brasil, vai querer morar onde? No Rio. No Rio? No Rio não. Óbvio que é. Não, depois ele se eu estava até esperando essa palhaçada. Depois ele se desilude. Gente, né? é óbvio que vai querer morar no Rio, por favor, né? Ninguém vai morar em São Paulo. Tudo bem, paulistas, eu adoro São Paulo, mas ele vai morar no Rio e depois vai escolher, não, São Paulo é melhor. De fato, só São Paulo é melhor. Mas assim, na cabeça do gringo, né, é São Paulo, Rio, Salvador, aí ele pensa às vezes, sei lá, em Curitiba, pelo menos nas grandes cidades, pensando nas grandes capitais. É muito difícil você falar, um gringo falar assim, não, eu quero morar numa cidadezinha pequena que dá no interior de Mato Grosso. É muito difícil. Não sei, é o que está na cabeça das pessoas. Né? Portugal, mesmo sendo um país pequeno, as pessoas sempre pensam no que elas veem na TV, no que elas ouviram falar. Né? Mas tem que levar em consideração isso. A empregabilidade. Então vamos lá, vamos começar a fechar os pontos. Precisa de dinheiro para você mudar para Portugal? Obviamente que precisa. Não faça conta assim, poxa, eu tenho 20 mil reais. Para de pensar em real. Primeiro exercício que você tem que fazer, calculadora na mão e vamos começar a pensar tudo em euro. Porque na hora que você chegar aqui, a tua primeira água vai ser em euro. Então esqueça. O comboio que você vai pegar para te levar até a tua casa vai ser em euro. Então esqueça. Se você pegar 20 mil reais, caramba, é muito dinheiro. Vamos começar a dividir pelo câmbio. Já são 3 mil euros. 3 mil euros divididos pelo salário mínimo são 4 salários mínimos. Você mudaria do Rio de Janeiro para o Amazonas, por exemplo, para um lugar longe, levando 4 salários mínimos do bolso para recomeçar?
Eu acho que não, concorda? Que é perigoso, que vai precisar de mais dinheiro. Então, assim, primeira coisa é parar de pensar em real, entender que realmente precisa de dinheiro para você mudar e ficar em Portugal. Quanto é que é esse dinheiro? Vai depender da tua família, do quanto você quer abrir mão. Vamos lá. Vou na cidade mais baratinha. Tem que ver se tem emprego para a tua área. Não vou dar conta de morar numa cidade fria. Quero cidades mais quentes. Ok, olhar, estudar. Nisso a Jornada Portugal cumpre muito bem a função de te ajudar nesse planejamento, de entender, né, o mapa do país e perceber aonde você vai, aonde tem emprego. Não, Patrícia, eu quero qualquer emprego. Eu quero trabalhar na faxina, eu quero trabalhar no restaurante, eu quero trabalhar. Ok, mas tem lugar, por exemplo, a hora homem de uma faxina em Lisboa, porque aqui é cobrado por hora, né? É um preço. A hora em Bragança é outro preço. É esse exercício que você tem que fazer para você chegar nessa conta de quanto de dinheiro você precisa. Aí depois você entendeu o que você vai precisar, porque você veja bem, que o Gui disse muito bem. O mesmo apartamento que em Bragança custa 260 euros, em Lisboa custa 1.200 quase. Isso significa que nem com 2 salários mínimos você consegue morar num apartamento de 2 quartos com 100 metros quadrados em Lisboa. Lisboa não vai. Arredores, sim. Já consegue, ok. Mas Lisboa, barato, mas ainda não é muito mais barato. Olha só, não tem... Entenda? Não tem mágica, né? Não tem mágica. Esse exercício é um exercício que você precisa sentar e não se aventurar nessa decisão. Porque uma coisa que eu bato muito na tecla, muitas vezes é melhor a gente dar 2 passos para trás para poder planejar, organizar, juntar mais dinheiro para poder dar 3 passos para frente, mas com consistência. Não é? Sim. Mas é aquela história, é um exercício, é planilha, é anotar, então você tem que colocar na conta escola, você tem que colocar na conta educação, você tem que colocar na conta as despesas de energia, de água, de internet. O público não é de graça em Portugal. Então, mas você tem que colocar na conta que alguma coisa você vai pagar no público, alguma coisa você vai pagar na escola, os gastos com essas despesas domésticas. Médico. Você vai ter um gasto, obviamente, você tem que pensar quanto de supermercado você vai gastar, isso não é complicado, você pode fazer até compras simuladas nos sites das principais redes de supermercado, só para entender quanto é que eu gastaria por mês em termos de supermercado. E o transporte, como é que é o transporte público na cidade em que eu vou morar? Será que lá tem algum programa de isenção? Ou será que tem algum pacote, né, algum que seja mais barato? Por exemplo, você tem aqui na região de Lisboa toda, da grande Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, você tem um passe navegante que você paga 40 euros por mês e roda o quanto você quiser, quantas vezes quiser. Mas é 40 seu, 40 da esposa. Isso é mais de 10% 80. do salário mínimo. Você roda. Então, assim, o transporte tem que estar na tua conta. Ah, não, eu quero ter um carro. Pô, vai ficar mais caro essa brincadeira. Enfim... tem que planilhar isso tudo para você entender quanto que vai custar. Aí você imagina, você vai ter que pagar 1.000 euros, sei lá, nessa conta aí, né? Na média, 1.000 euros num aluguel em Lisboa, né? Obviamente você vai ter que procurar alguma coisa mais barata. Ou não, depende do bolso de cada um. Bolso. Mas 1.000 euros, se ele corresponder a 30% da sua renda, se eu estou falando aí de 3.000 e tantos euros por mês de renda. Que é um salário altíssimo. É altíssimo, né? Somos da esposa e do marido e tal. É uma conta que tem que se fazer. Mas tem um número, não diria que é um número mágico, mas tem um número de referência, né? Que é um número que o CEF, o Serviço de Estrangeiros de Fronteiras, utiliza quando ele está analisando a sua capacidade financeira para um determinado tipo de visto, um visto de aposentado, por exemplo, um visto de detentor de rendimentos, né? Ele coloca como base a renda necessária para uma pessoa viver, isso também não é nenhuma novidade, ele coloca o salário mínimo como o parâmetro, né? Então, por um titular de um visto, por exemplo, um visto de aposentados, ele considera que essa pessoa tem que ter um salário mínimo português de renda.
665 euros nos números atuais de 2021. Aí ele considera, se vier o titular mais o cônjuge, o cônjuge é mais 50%, a renda tem que ter mais 50%. Se tiver 2 filhos menores, é mais 30% para cada filho menor. Então, essa conta aí vai dar uns 1.400 euros, mais ou menos. 1.400 euros, quer dizer, seria o mínimo considerado pelo governo português, pelo CEF, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para poder autorizar um visto de detentor de rendimentos. Aí a pergunta é, 1.400 euros dá? Por mês, né, gente? Para um casal mais 2 filhos menores? Depende do lugar. Depende Lisboa do lugar. Hoje já não dá pelo valor dos aluguéis. Vou alugar em Lisboa, legal, 1.000 euros, vai sobrar 400. Não vai dar. Não dá. Né? Então, bom, vamos lá. Então vamos para outra cidade. Então é isso que você vai ter que fazer essa. E uma coisa que é muito importante, queridos, tenham no radar. As cidades menores, como Leiria, como Braga, como, sei lá, tem inúmeras cidades, Caldas da Rainha, Viseu. Você tem um país inteiro para você desbravar. A relação sempre vai ser empregabilidade dentro da tua área de atuação. Porque o resto... mas será que vai ter escola lá? Vai. Será que vai ter hospital? Talvez não tenha um hospital grande na cidade, mas a 30 minutos vai ter. Pelo menos um centro de saúde para te atender, você também vai ter. Então, assim, eu posso dizer para você, com bastante segurança, que Portugal é óbvio que tem lugares melhores, lugares piores. Isso tem em qualquer lugar no mundo inteiro. Agora, de uma forma geral, você tem um país que entrega muito bem a segurança, a qualidade na educação e na saúde pública. Você concorda? Infraestrutura, né? Vamos definir isso como infraestrutura, de uma forma geral. Você não vai sofrer com falta de infraestrutura onde quer que você viva no país. Saneamento urbano, água, energia, telefonia, internet, hospital, escola, né? Supermercados, às vezes as redes estão no país inteiro, então... Não se preocupe com isso. Isso aí não vai ser um problema, tá? Isso não é um problema. Certo? Tá mais tranquilo? Agora, na verdade, qual era a ideia? Para de buscar um número mágico. Todo mundo busca um número mágico, né? Todo mundo quer que alguém dê a fórmula mágica. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Qualquer pessoa que diga isso para você está mentindo. Vai ser o número mágico dessa pessoa. Da família dela. Da família dela. Não da sua. Nós também fizemos esse exercício quando a gente mudou. A gente perguntava para os amigos que moravam aqui, e aí, quanto é que tinham um padrão de vida parecido com o nosso. Falei, quanto é que custa? É a pergunta básica que você vai fazer. E eu acho que vale fazer. Se você tiver amigos que vivem em Portugal, que tem uma realidade próxima da sua, você tem que fazer essa pergunta também. Mas que ela não seja a sua verdade, ela é a verdade dessa família. Exatamente. Que vive num lugar X, que tem um emprego Y, que o filho come tal biscoito, o outro não come, e o outro só come filé, né? Quer dizer... Essa construção e entender que isso não existe um número mágico. Na jornada, a gente tem inúmeras planilhas para as pessoas chegarem a esse número e, a partir daí, começar a construção do teu planejamento. É isso que você tem que ter muito claro na sua cabeça. Planejamento. Certo? Certo. Só um finalzinho aqui, já que a gente está falando de dinheiro, eu terminei nosso podcast anterior cantando a música do Traje a Rigor, então vamos de Pink Floyd, Money, Get Away. Para quem conhece, Manuel um dos grandes hits aí, Money, Get Back. Eu não vou nem me despedir, vai ser só assim mesmo, porque vergonha alheia. Beijo, queridos, até o próximo podcast. Beijos, até.